Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 30 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 10º, Lei de Liberdade. O subtítulo é de número 7, Conhecimento do Futuro. A questão é a de número 868. Bem-vindo a todos vocês que estão aí pelas nossas redes sociais e aqueles que tiveram paciência, que entraram já há algum tempo e estavam aguardando o início das nossas transmissões. A Ângela Maria está conosco, a Marlene Branco também está conosco, e é sempre um prazer receber a todos. Muito obrigado. A questão de número 868, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: o futuro pode ser revelado ao homem? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Bem-vinda, filha. A Lu entrou pelo Instagram, está conosco. O Celso Moraes da Cunha acaba de entrar também. Seja bem-vindo, Celso. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Então a pergunta é aquela que nós acabamos de ler. O futuro pode ser revelado ao homem? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Em casos raros e excepcionais. Então, muito cuidado quando alguém diz que tal data vai acontecer tal coisa, prevendo, fazendo previsões, etc., porque normalmente é charlatanice. Não passa de charlatanice. Como o pessoal está muito interessado hoje em receber o like, né, o joinha nas redes sociais, então o pessoal fica falando qualquer coisa para despertar o interesse dos desavisados. Mas a verdade é essa, em casos raros e excepcionais. Questão de número 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Com que objetivo? Por que o futuro é oculto? Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer. Aliás, para o Criador e para os espíritos, não existe passado, presente e futuro. O tempo é linear, né? Ele segue uma trajetória linear, é diferente da gente, que quando lembramos de uma coisa, você fala, lá no meu passado aconteceu tal coisa, e hoje está acontecendo assim, e futuramente pode acontecer tal coisa assim, assim. Então nós dividimos, nós repartimos, né, fatiamos o tempo em presente, passado e futuro, que não acontece para os espíritos, e principalmente para o Criador, que é conhecedor de todas as coisas. Então, com que objetivo? Se Ele é conhecedor, se Ele sabe o que vai ocorrer com o homem no futuro, por que Ele oculta isso às suas criaturas, às suas amadas criaturas, diga-se de passagem? Eles respondem o seguinte: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas quase sempre, sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida.
Questão de número 870. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação, em casos raros e excepcionais, como é a primeira questão lida na noite de hoje? Eles respondem a Kardec o seguinte: é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, sua felicidade, e pelo desejo de a obter mais cedo, desejando a morte daquele que a deve deixar. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção, mas deixará, por isso, de ter um mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então, como a gente vê pela resposta dos Espíritos e pelo estudo desse livro, é sempre todas as coisas que acontecem conosco neste mundo, como encarnados e também como desencarnados, por que não? Tem sempre o condão, tem sempre o propósito didático, é sempre para nos ensinar, para que nós retiremos experiências, acumulemos essas experiências e progridamos como espírito. É sempre este o propósito, não tem outro propósito. O espírito, e nós vamos ver adiante, pela resposta dos espíritos, que é exatamente isso. É sempre com esse condão, com esse propósito, que o espírito passa pelas experiências aqui na Terra, qualquer que seja ela. Questão de número 871, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se o homem deve ou não sucumbir numa prova, falhar. Nesse caso, qual a necessidade da prova? Que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Tanto valeria perguntar porque Deus não fez o homem perfeito e realizado. Então, se você pensa assim, por que você não pergunta para ele porque ele não fez o homem perfeito? Ou então, por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura? Não podia criar ele já maduro, com todas as experiências e tal, já passando, sem ter que passar pela infância, que é um momento bastante difícil para todos os espíritos, embora seja agradável, mas o espírito tem que chegar novamente na encarnação, aprender a lidar com todas as coisas, ficar totalmente vulnerável no começo. Se ele não é limpo, ele morre na sujeira. Se ele não toma água, se alguém não lhe dá água, ele morre de sede. Se alguém não o alimenta, ele morre de fome. Olha a vulnerabilidade do espírito quando encarna. Nós precisamos muito do amor maternal e do amor paternal para que nós não sucumbamos já de cara na nossa encarnação. Depois nós temos que aprender a lidar com todas as coisas. Não sabemos andar, não sabemos falar, não sabemos lidar com as pessoas. Quer dizer, a infância tem esse propósito, de nós reaprendermos todas as coisas, ou seja, de nós lidarmos com as coisas da melhor maneira possível, diferentemente que na última encarnação. É sempre esse propósito. Por isso que o homem tem que passar pela infância no nosso mundo. Então, por que você não pergunta para Deus por que ele não cria o homem já maduro? Seria a mesma pergunta, teria o mesmo propósito. E eles seguem respondendo o seguinte: vejam vocês, a prova não tem por fim esclarecer a Deus. Ele sabe de tudo, ele sabe o nosso valor.
Ele sabe o que nós valemos, né? Ele sabe o que cada filho dele vale. Ele sabe para qual a finalidade, para o que os espíritos foram criados. Qual a finalidade da nossa criação, né? E, em resumo, a finalidade da nossa criação é uma só: a felicidade plena, sem manchas, né? Nós atingiremos, num determinado momento da nossa existência e da nossa vida como espírito, existência quando encarnados, e vida como espíritos, nós atingiremos essa felicidade plena, sem manchas, sem preocupações, porque seremos espíritos puros, seremos espíritos que atingiremos o mais alto grau da evolução possível, do conhecimento, do nível de conhecimento possível a cada espírito. Esse é o propósito. E todos nós, indistintamente, fomos criados para isso. Indistintamente. Não há ninguém aqui no nosso planeta, ou em outro planeta inferior ao nosso, um planeta primitivo, por exemplo, que não tenha sido criado com esse propósito, com esse fim, não é? Ele segue dizendo: a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, toda a responsabilidade. Não há nada que não seja nossa responsabilidade. Nós deliberamos, nós tomamos a iniciativa. Mesmo aqueles que não têm o hábito de tomar muito a iniciativa das coisas, também, de alguma maneira, terão que reparar essa omissão diante das coisas, porque a omissão também é uma má iniciativa, não é? Ou a falta de iniciativa, a omissão, também vamos dizer assim, punida, entre aspas. O espírito também é punido por isso. Nós não podemos ser omissos, nós temos que ter iniciativa das coisas. É preferível errar para muito do que não errar, né? Nós consideramos erro aqui no nosso mundo, mas o erro efetivamente não existe, né? Tudo que a gente realiza aqui são experiências que certamente trarão para o espírito aquilo que ele precisa para progredir espiritualmente, certamente, por pior que ela seja. Aliás, as piores são as melhores, não é? Paradoxalmente são as melhores, porque trazem maturidade e experiência para o espírito. Ele vai reencarnar, né, numa futura existência, ele vai reencarnar num futuro corpo com essas experiências. E no momento de decidir, intimamente, os seus pensamentos íntimos, a sua intuição é pensamento íntimo, inspiração é aquilo que vem dos espíritos. Então a sua intuição dirá para ele se ele deve ou não fazer determinada coisa, né? E há pessoas que decidem com mais facilidade. Por quê? Porque já tiveram essa experiência em outras encarnações. E aqueles que muitas vezes não sabem o que fazer diante das coisas. Falta de experiência. É por isso que nós temos que realizar todas as experiências nesse mundo, todas, indistintamente. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova não tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe... a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará. Não pode puni-lo, nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado, né? Assim a nossa justiça age também. Ninguém pode ser condenado pela possibilidade de vir a tornar-se um assassino, por exemplo, né? Mas ele só pode ser condenado efetivamente se ele praticar o ato. E todos nós, né, em tese, poderemos assassinar alguém, dependendo da circunstância, dos motivos, né? Podemos, em defesa de por melhor que seja o homem, em defesa do seu querido, da sua amada, pode decidir por tirar a vida de uma outra pessoa para defender aqueles que ele ama, por exemplo, a sua propriedade, por exemplo, né? Então, em tese, todo mundo poderá tornar-se um assassino, né? Eu estou me referindo somente ao assassinato para dar o exemplo.
Mas ninguém pode ser condenado antecipadamente por isso. Tem que haver a prática do ato e provas de que essa pessoa praticou esse ato. Assim, e não seria diferente, né? A justiça de Deus, que é perfeita, faz a mesma coisa, age da mesma maneira. Não é? Vamos ver aqui. A Nilce Ramos está conosco e a Cláudia está conosco também, a Carla Prado e a Cineide Brito. Bem-vinda a todas vocês, é sempre um prazer muito grande receber os nossos irmãos para estudarmos a nossa querida doutrina dos Espíritos. Kardec faz o seguinte acréscimo de comentário, de explicação, desculpa. É assim, diz ele, entre os homens, por mais capaz que seja um aspirante, para mais certeza que se tenha de seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem exame, o que quer dizer sem prova. Nós não teremos méritos ou deméritos se não passarmos por determinadas provas. Não adianta a gente querer refugar a prova. Não é? Nós temos que passar pelas provas. Teremos mérito ou demérito de conformidade com a maneira pela qual nós encaramos aquela prova. Por isso que é recomendado pelos espíritos superiores que nós fortaleçamos o nosso espírito através da prece. Não é? Sempre iniciarmos o nosso dia com uma prece, um pensamento de gratidão ao Criador, não é? E encerrarmos o nosso dia da mesma maneira, pedindo a Deus que nos permita, durante o sono do corpo físico, não é? Pela liberação parcial do nosso espírito, entrarmos em contato com os bons espíritos e aprendermos com eles, o nosso espírito guia, com os bons espíritos, que utilizaremos do nosso sono, né, dessa morte parcial, pode-se dizer assim, para um bom proveito para nós e para os nossos irmãos, para os nossos queridos, para os nossos amados, com os quais nós podemos através do sono, colaborar também. Porque sono é atividade do espírito. O espírito não dorme. Quem dorme é apenas o corpo. Quem descansa para repor as energias é o corpo. O espírito não precisa repor nada. O espírito não precisa repor a energia que perde ao longo do dia. Porque o espírito não acumula energia. É muito equivocado quando a pessoa se refere aos fluidos, chamá-los de energia. Energia é a força de ação para o trabalho. Isso que é energia. Fluido é uma outra coisa. Os espíritos acumulam fluidos e não energia. Por isso que ele não precisa parar para dormir, para reabastecer-se de energia. Quem vai se reabastecer com elas é o seu corpo e não o seu espírito. Não é? Então nós devemos encerrar o nosso dia pedindo a Deus que nos permita, que pela sua misericórdia nos permita, durante o sono do corpo físico, estar junto com os nossos espíritos guias, com o nosso anjo da guarda, com os nossos espíritos protetores, para que nós possamos aprender, receber deles as orientações, as instruções, a fim de que possamos melhorar cada vez mais. A prece tem esse condão, tem esse propósito, tem esse objetivo. Né? Deve ter esse objetivo. Muitas vezes as pessoas se utilizam da prece para pedir coisas materiais, quando dizem os espíritos nós deveríamos pedir forças para melhorar a nossa conduta moral. Segue Kardec explicando: quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia ao ocultá-lo. A certeza de um conhecimento feliz o atiraria na inação. E é verídico mesmo, né? Para que eu vou me esforçar se vai estar tudo bem no futuro? Não preciso me esforçar agora. Né? É assim para todo mundo, vale para todo mundo.
Nós somos pela lei do menor esforço. Quanto menor esforço para nós, melhor. Né? Há de um conhecimento desgraçado, de um sofrimento, por exemplo, no desânimo. E num caso, como no outro, as forças seriam paralisadas. E não é esse o propósito da vida. Né? Nós temos que colocar as nossas forças em ação, sempre. Aconteça o que acontecer, de bom ou de mal, de agradável ou de desagradável, sempre colocar as nossas forças em ação e agradecer a Deus por tê-las, não é? Por dispor dessa energia, dessa força, dessa iniciativa, né, de vencer as nossas dificuldades ou de agradecer pelas nossas facilidades. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem, senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes, porque deve passar para atingi-lo. E certamente nós todos passamos por vicissitudes, por dificuldades, sejam elas de ordem física, de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem financeira, de ordem social, sejam elas quais forem. Né? Todos nós passamos por essas dificuldades. Num momento ou em outro da vida, nós somos provados pela vida, né? A respeito das mais diversas coisas, das mais diversas dificuldades, né? Dos mais diversos campos da experiência humana. Somos sempre provados. E precisamos estar prontos, alerta, não é? Pedir a Deus forças, bom ânimo, coragem para enfrentá-los quando esses problemas vierem, quando esses problemas acontecerem. Deve ser sempre esse o nosso propósito. Porque tem problemas aqueles que têm dinheiro, se dinheiro é a solução para todas as coisas? Porque eles têm também, como todos os outros aqui na Terra, dificuldades morais, dificuldades intelectuais, dificuldades emocionais, psicológicas, né, como todos os outros aqui na Terra. Então nós vemos que as coisas materiais nunca serão solução para os problemas humanos. Elas são ferramentas para atingir essa solução, mas não a solução por si só. É preciso que nós nos conscientizemos disso. Mas se eu tivesse dinheiro, eu faria caridade. Não é necessário ter dinheiro para fazer caridade. Você pode fazê-lo com o seu pensamento, pedindo ajuda de Deus, auxílio do Criador, por um vizinho que está passando por uma dificuldade, por exemplo. Então, não é necessário. Essa é a caridade moral. A caridade material, ela é a mais fácil que existe, não é? E nós podemos dizer com segurança que não é caridade, é obrigação social. É obrigação daquele que tem mais dar àquele que tem menos, proteger aquele que tem menos. Então é obrigação social, não é caridade. Caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Isso é caridade. Então todos nós podemos fazer caridade de uma maneira ou de outra, não é? Quem é indulgente para com as pessoas? Normalmente nós não somos indulgentes. Benevolentes, por exemplo, nós não somos. Quem perdoa com facilidade? Ninguém perdoa com facilidade, né? Então nós precisamos trabalhar em cima disso. Esse deveria ser o nosso maior objetivo, e não o dinheiro, não a propriedade, não os bens, não os títulos, não é? Tudo aquilo que a gente pode amealhar aqui na Terra, porque eles não serão levados em conta, né? Ensinou Jesus isso há 2000 anos atrás. Não é o seu título, não é a sua posição social, o seu dinheiro que vai ser levado em conta na vida espiritual, mas o bem ou o mal que você tenha feito. Então é preciso atentar para isso, é preciso começar a meditar a esse respeito e mudar a nossa conduta moral. Por isso que eu disse que nas preces os Espíritos recomendam fortemente que nós peçamos a Deus forças para mudar a nossa conduta moral, o nosso comportamento moral. Aí que está o grande fundamento da nossa vida, melhorar o nosso comportamento moral em relação a todas as coisas e principalmente ao nosso próximo. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive total dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades.
Todos nós temos essas faculdades. Ah, mas eu não sou burro, não é não. É uma questão de exercício. Exercitar a inteligência também se adquire, se desenvolve pelo exercício. Não é? Precisamos exercitar a nossa capacidade de raciocínio, por exemplo, o pensamento. É possível melhorar a qualidade do nosso pensamento pelo exercício. Né? Então é arregaçar as mangas e trabalhar em cima disso. É possível para todos? É possível para todos, porque todos nós, os espíritos, ao se individualizarem da massa comum, que é o princípio espiritual, né, ao se individualizarem, recebe esses dois atributos, todos indistintamente, a inteligência e o pensamento. Né? O desenvolvimento da inteligência leva ao desenvolvimento do pensamento, que leva à vontade. Então é preciso trabalhar em cima desses atributos, melhorando-os cada vez mais. A Carla Prado está conosco, me perdoe o atraso, nós é que agradecemos a sua presença, viu, Carla? Muito obrigado por estar conosco. E a Cineide Brito, lá de Maceió, lá de cima, deve estar quente por aí, hein, Cineide? Aqui, São Pedro esqueceu de ligar o ventilador, viu? E nem vento tem, quanto mais de ligar o ar-condicionado, né? Tá feia a coisa por aqui, por Jaú. Viu? Mas é um prazer tê-la conosco, viu, minha irmã? Seja bem-vindo. Ele arremata dizendo o seguinte: quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. É verdade, né? Quando conquistamos uma determinada coisa, partimos para a seguinte. Então, por isso que o futuro não é revelado ao homem, nem deveria ser mesmo. Agora nós vamos passar para o subtítulo de número 8. Resumo teórico do móvel das ações humanas, daquilo que leva, né, a ação humana. O que movimenta, o que leva, o que dispara a ação humana. A questão é de número 872. 872. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Não é. Ah, mas a minha vida, nada dá certo. Mas você não foi conduzido ao mal. As circunstâncias que envolvem a sua vida normalmente teve os seus precedentes lá atrás, que acabou gerando, que acabou tendo como consequência aquilo que você está vivendo hoje. Portanto, as boas decisões nos levam a boas consequências. Então ninguém está fatalmente, ou ninguém é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Não há destino. O destino não existe. Tudo é sempre fruto, produto da deliberação do espírito, seja ele como espírito ou como encarnado. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ninguém nasce para cometer crimes. Ah, mas o fulano é muito ruim. É virado no giraia, como diz a meninada hoje. Ele pode ser virado no giraia, ele pode ser um criminoso, ele pode ser um grande corrupto, ele pode ter todas as tendências para isso. Mas é sempre decisão sua cometer ou não qualquer ato que leve esse espírito a uma má conduta. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, colocado naquela encarnação, seja pelas circunstâncias supervenientes, aquilo que está acima dele mesmo. Não é? É sempre decisão do espírito, sempre, mesmo que as circunstâncias supervenientes estejam acima dele. Ele que vai decidir se ele quer ou não passar por aquilo, se ele quer ou não realizar aquele ato.
mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência das provas. Então a nossa encarnação não passa por nenhum departamento reencarnatório, coisa nenhuma, é decisão do espírito, não é? É a liberdade de escolher esta ou aquela prova. Nós temos essa liberdade antes de encarnar e nós as escolhemos. Então todas as dificuldades e todas as facilidades que vivemos aqui na Terra é escolha nossa antes da nossa encarnação aqui, ou em qualquer mundo, não importa, mas é sempre nossa escolha. A nós nunca é imposto esta ou aquela encarnação, esta ou aquela família, esta ou aquela facilidade, este ou aquele emprego, este ou aquele patrão, este ou aqueles colegas de trabalho. Nunca. É sempre escolha nossa. Nós decidimos isso antes de encarnar. Eu preciso passar por tal experiência para adquirir esta ou aquela qualidade que eu ainda não tenho. É sempre assim. Ou então, eu preciso estar junto daquelas pessoas para ajudá-las a adquirir esta ou aquela qualidade que elas ainda não têm. Pode ser uma missão também. Não é? Então devemos estar sempre preparados e confiantes. Confiar em Deus acima de qualquer coisa, sempre. Não é? Confiança indistinta no Criador. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito como escolha da existência das provas e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente estamos submetidos. Voluntariamente, nossa decisão. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Não basta informar o homem, não basta dar a ele as informações de que a história ocorreu assim, de que a geografia é assim, de que a matemática é assado. Não, é preciso também educá-lo moralmente. É preciso que o homem saiba o que ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Se ele não souber isso, nada no mundo pode, muitas vezes, ajudá-lo a tomar boas decisões. Não é? Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e a desídia pela higiene. Não é? Os homens antigamente não acreditavam, por exemplo, que as grandes febres, os grandes problemas, as doenças aconteciam no reino dos que não apareciam, não eram vistos nitidamente. Depois do microscópio se descobriu o mundo dos pequenininhos. Não é? Aí o homem começou a atentar para que ele precisava ser mais higiênico. Ele precisava usar de higiene para evitar as doenças. Porque hoje nós lavamos as mãos dezenas de vezes ao longo do nosso dia. Exatamente pela mesma razão. Não é? Ou você dá a descarga do banheiro com a tampa do vaso fechada, ou você inunda o banheiro de coliforme fecal. O homem recebe essa informação de higiene ao longo da sua vida e começa a agir prevenindo-se quanto às doenças. Não é? Parece que tem uma mensagem aqui. Não tem. Não. Parece que eu tinha visto alguma coisa aqui, mas não tem. Muito bem. Ele segue explicando. O espírito desligado da matéria, no estado errante, estado de erraticidade significa livre, sem corpo físico. Apenas para lembrar o detalhe, né? Nós não estamos em nenhum lugar, não ficamos, depois de perder o corpo físico, em nenhum lugar localizado ou circunscrito. Nós ficamos livres para estar aonde a nossa evolução nos permita e aonde o espírito deseje estar. Faz a escolha
das suas futuras existências corpóreas, segundo o grau de perfeição que tem atingido. Faz as escolhas. Não é? Quando o espírito desencarna com muitas dificuldades, não crendo em Deus, depois de ter cometido abusos terríveis, qual é a experiência que ele vive em estado de erraticidade? Primeiro que ele fica ligado ao mundo material, terra a terra. Quanto mais ligado às coisas materiais, mais ligados à terra, ao solo, ele fica. Não é? Com o tempo, com o passar do tempo, não importa se 1 ano, 2, 1 século, 1 milênio, ele vai acabar lembrando-se de Deus e pedindo perdão a Ele, sincera e humildemente, por tudo que tenha feito contra si e contra seus irmãos. Aí ele começa isso que ele está falando aqui. Ele diz assim: o espírito desligado da matéria, atentem para isso, no estado errante, faz a escolha de suas futuras existências corpóreas, segundo o grau de perfeição a que tem atingido. Ele pode demorar, mas ele vai escolher. Ele vai, a partir do momento em que ele humildemente pede perdão a Deus, ele vai ter o direito de ter próximo dele os bons espíritos, o seu espírito guia. Ele vai voltar a ter esse direito, porque acaba muitas vezes perdendo pelas suas ações, não é? Ele fica, vamos dizer assim, não digo abandonado, porque Deus não abandona ninguém, mas ele fica à mercê da sua própria incúria, da sua própria imprudência, por um tempo. E depois ele volta a merecer fazer com que o seu espírito guia, o seu anjo da guarda e os bons espíritos retornem para perto dele e comecem a dar a ele as orientações, as instruções, para que ele possa retomar a sua existência de uma forma a fazer com que ele atinja um grau melhor de progresso espiritual. É assim que acontece para todos nós, indistintamente, né? Indistintamente. Alguns progridem mais rapidamente, né? Mas uma boa parte de nós passa por estas experiências. Pois não, Celso, pode falar. Sim, Celso, pode falar. O Celso levantou a mão. Pode falar, Celso, por favor. Vamos lá então. Desculpa que eu não tinha ligado o microfone. Bem, nós, inclusive, ultimamente, nos nossos últimos encontros, de certa forma até tivemos um olhar mais crítico sobre as chamadas colônias espirituais, né, tipo Nosso Lar e outras. Mas a gente sabe que eu fico aqui me perguntando e me questionando, especialmente diante do que está sendo exposto na nossa aula de hoje, onde é que fica o espírito desencarnado? O sujeito desencarnou, bom, aí tem um périplo todo aí a ser percorrido, né? Em função da vida que ele teve aqui no planeta, enquanto encarnado. E para nós, né, dado o tipo de organização social que temos, é difícil imaginar um espírito, né, ficar vagando pelo espaço sideral, como se fosse um astronauta que se desprendeu da nave espacial. Né? Para onde é que ele vai? Onde é que ele fica? Onde é que ele aprende? Com quem ele se comunica? Em que local se dá a comunicação dele com outros espíritos? Existe um local? Não existe? Né? Já que não existem colônias espirituais, né? É uma dúvida que me tortura isso aí, sabe? Bom, ok, tá, não tem nada essa história de colônia, Nosso Lar e outras coisas desse tipo. Mas onde é que o espírito fica? É isso. Mal colocado, mas eu acho que deu para entender, né? Não, tudo bem, é uma dúvida que pode atingir a todas as pessoas. O fato é o seguinte, Celso, o espírito, ele se liga
a outros espíritos pelas suas tendências, assim como nós aqui na Terra, né? Nós nos relacionamos com as pessoas que pensam de maneira semelhante à nossa. Agora, individualmente, o que ocorre com os espíritos é o seguinte: quanto mais ligado à problemática humana, mais ligado ao nosso mundo, terra a terra. Ele fica aqui mesmo. Ele não vai para o nosso lar, ele vai para o vosso lar mesmo. Né? Ele fica na sua casa, ele deita na sua cama, ele senta na mesa para comer, ele pega ônibus para ir para o trabalho e muitas vezes sequer sabe que está desencarnado. É assim que a coisa funciona. Entendeu? Quando ele é mais evoluído, quando ele tem mais conhecimento das coisas, o que acaba acontecendo com ele? Ele vai pesquisar em outros mundos. Você acha que essa meninada que já nasce sabendo teclar no computador, aprendeu isso aonde? Por acaso? Ele foi, durante o seu estado de erraticidade, a sua liberdade, foi em outros mundos mais avançados que o nosso, que até muito pouco tempo atrás, até 1992, 91, 92, 90 aproximadamente, nós não tínhamos nada em relação à internet, em relação ao computador como nós conhecemos hoje, né? Com a facilidade como nós conhecemos hoje. E a meninada que nasceu a partir de 2000, né? Nasceu praticamente conhecendo essa tecnologia, praticamente. É muito fácil, é muito comum a gente ver espíritos que têm essa facilidade, têm uma intimidade muito grande com a tecnologia. Não é? Assim que o espírito faz. Ele sai aqui da Terra, ele desencarna, não é? E conforme o seu progresso espiritual, segundo a sua evolução espiritual, ele vai ter relacionamento com aqueles que lhe são afins. Por isso que é muito importante o nosso progresso espiritual. O espírito não precisa estar confinado em lugar nenhum, porque ele não tem no que se proteger. O que se deteriora é o corpo, o espírito não. Então, para que nós vamos tomar sopinha revigorante se nós não temos fome como espírito? Para que nós vamos ficar protegidos por um teto, por um telhado, ou em um hospital se o espírito não é doente? Ou se o espírito não se deteriora? Quem precisa estar abrigado é o nosso corpo físico. Se nós não estamos abrigados por um telhado, por um teto, dentro de uma casa, a destruição desse corpo é muito mais rápida. Assim não acontece com o espírito. Primeiro que o espírito tem possibilidades muito maior do que os encarnados. Não tem similitude nenhuma da nossa vida como encarnados com a nossa vida em relação à nossa vida como desencarnados. Nós nos locomovemos com a força do pensamento. Imagine você na casa de um parente no Rio Grande do Sul, por exemplo, que me parece que você é gaúcho, né, que você não vê há muito tempo. Imediatamente você estaria lá, se você fosse um desencarnado. É assim que o desencarnado se locomove, com a força do pensamento. Então não precisa de aerobus, não precisa de coisa nenhuma, isso é tudo balela de romance. E o Kardec não estuda aqui baseado e norteado em possibilidades. Ele estuda aqui norteado por aquilo que os espíritos lhe revelaram. Foi uma revelação. Quem quiser saber a respeito disso, leia o primeiro capítulo do livro A Gênese de Kardec. Não é? Trata-se de uma ciência. Nós não podemos tratar uma ciência com fantasias de romance. É preciso raciocinar a esse respeito. Aliás, é necessário, eu não sei se você já estudou esse livro que nós estamos estudando, mas é necessário estudar esse livro desde o começo, porque ele, desde o começo, ele explica, quando ele chega aqui na altura da 872 que nós estamos estudando, todas essas dúvidas já foram tiradas das pessoas que estudaram esse livro desde o começo. Por isso que é necessário estudá-lo com a devida atenção, com acuidade mental, com atenção, não é? Com vontade, com determinação, dedicar tempo. Não é? Ninguém recebe um diploma de faculdade no primeiro ano de faculdade. Tem faculdades aí, dependendo da faculdade, que levam 6 anos para serem cumpridas. É preciso atenção, é preciso tempo, é preciso determinação, é preciso estudo, é preciso esforço, é preciso paciência
para adquirir o conhecimento de uma ciência. E assim é a ciência espírita. Não é? Não há o que se temer depois da morte, muito pelo contrário, a vida do espírito é muito facilitada. Não é? Nós, depois da morte, vivemos essa ideia de que nós precisamos estar ligados a um lugar circunscrito, né, e fechado, e localizado, com número, e CEP e tal. A ideia é nossa, a ideia dos encarnados. O espírito não precisa, o espírito está livre. Aqui no mundo, quando nós estamos ligados a um corpo físico, nós estamos aprisionados. O espírito está aprisionado, ele não usa de seus atributos como espírito. Apenas isso. Quando ele está livre, se você ler o livro O Céu e o Inferno, não sei se você já leu ou já estudou esse livro, mas se você ler aquele livro, lá ele dá os diversos exemplos dos mais diversos espíritos, nos diversos estados de situação espiritual. O espírito sofredor, o espírito médio, aquele que está na condição média da sua evolução, e os espíritos mais evoluídos, os espíritos felizes. E ali tem o caso de uma senhora que vivia na França, no tempo era contemporânea de Kardec. Ela desencarna e Kardec evoca, faz uma evocação desse espírito e pergunta para ela como havia sido o seu desencarne. E ela responde para Kardec: olha, é difícil traduzir em palavras aquilo que eu senti. Não há nada, não há nenhuma felicidade no nosso mundo que possa se assemelhar àquilo que eu senti depois que eu desencarnei. A felicidade é plena, a felicidade sem manchas, a felicidade é um êxtase que você não consegue definir com palavras. Eu fui ladeada por dois espíritos que apontaram para uma estrela. Está vendo aquela estrela? Lá em cima, sim, é para lá que nós vamos. E ela, ladeada por esses dois espíritos, se locomove através da força do pensamento e em questão de muito pouco tempo, ela está no mundo feliz, para o qual ela foi transportada. Ela foi levada, né, e ela foi ladeada por esses espíritos para que ela pudesse ser ajudada naquele momento que ela estava recém-desencarnada, mas o espírito normalmente não precisa de ninguém ao seu lado para ele poder se transportar pelo pensamento. Ele tem esse atributo, é dele, é dado por Deus a nós, todos os espíritos, se transportar pelo pensamento. Se não, vejamos, atente para os seus sonhos. Comece a atentar para os sonhos, comece a notar aquilo que acontece nos sonhos. Não é? Porque nós não nos lembramos e nos parece muitas vezes desconexo aquilo que acontece nos sonhos. Porque não passa pelo filtro do cérebro, cérebro humano, da nossa massa encefálica. A experiência é vivida muitas vezes, ou quase que exclusivamente, pelo espírito. Então nós nos lembramos de parte. No começo, muitas vezes, alguma coisa ali do meio, no finalzinho, a gente lembra de alguma coisa. Esse é o espírito, né? Cujas experiências, cujo desenvolvimento, cujo progresso, muitas vezes tem muito pouco ou quase nada a ver com o encarnado. O encarnado está aqui para assimilar conhecimentos singulares, coisas que ele ainda não tem, para anexar, para somar aquilo que ele já tem. Esse é o espírito, Celso. Não há muito que nos preocupar com onde estaremos ao desencarnar. Nós estaremos aonde o nosso coração mandar. Nós somos escravos daquilo que pensamos. Rigorosamente. Nós somos aquilo que pensamos. Como o homem é aquilo que come, o espírito é aquilo que pensa. Quanto mais ligado à problemática humana, ao poder, à posse, ao apego das coisas materiais, sejam elas humanas ou não, mais ele está ligado à Terra. E ninguém quer ficar ligado à Terra. Isso aqui deve ser somente passagem para nós, e rápida, se possível. Não é? Então, essas questões que as pessoas levantam, que estão aí relacionadas nesses livros, aos quais as pessoas dão muita atenção, é apenas fruto de associação de ideias, né, que as pessoas fazem, porque vem muitas vezes de uma religião em que ela é
orientada de forma equivocada, e esses romances dão a ela uma coisa muito similar do que a Igreja Católica, por exemplo, ensina, né? O colônia é o céu, ou alguma coisa próxima disso. O umbral é o inferno, ou alguma coisa próxima disso. E não existe nada disso. O espírito sofre em função do seu progresso ou da falta dele durante a sua estada em estado de erraticidade. Ele sofre em função disso. E ele é beneficiado em função da sua evolução, do seu progresso espiritual, de tudo aquilo que ele realizou aqui na Terra. Como ensina Jesus, nós somos julgados por Deus, nós recebemos o mérito de todas as nossas ações, ou o demérito de todas elas. Nós somos aquilo que nós fazemos, e não daquilo que nós temos. Não é? É assim que é a vida espiritual. É muito bom, deve ser muito gostoso estar em estado de erraticidade livre, sem corpo físico, sem essas limitações, né, que o corpo físico impõe ao espírito. Né? Sair daqui da vida material para a vida espiritual é sair de uma bicicleta para andar num carro muito confortável, um carro de luxo, com todos os recursos. Pode falar, Celso. Pois não, Celso. Libere o seu microfone. Bom, é uma questão, para mim, pelo menos, ela se reveste de uma razoável para grande complexidade. E nós sabemos, isso não há a menor dúvida, de que o espírito, né, ou seja, um humano desencarnado, desloca-se para onde ele bem entender pelo simples pensamento. Mas a minha dúvida é a seguinte: ok, mas quando ele não quer se deslocar para lugar nenhum, onde é que ele está? Onde é que ele fica? Né? Como eu digo, para nós, para o tipo de mentalidade que nós temos, é muito difícil. Eu não consigo, pelo menos, imaginar, eu não quero ir para lugar nenhum, quero ficar onde eu estou, eu e espírito. Onde é que eu estou? Estou vagando pelo cosmos, né? Eu estou dentro da minha casa, lá onde eu vivia, né? Eu estou onde? Estou no cemitério? Não, claro, né? Até pode ser, né? Então, essa é a questão, né? Aí o senhor coloca, e muito bem, não, o jeito desencarna, vem os amigos espirituais, os amparadores, etc., como ocorreu aí na história contada. Vou te levar lá para aquela estrela e tal. Bom, eu vou te levar para aquela estrela, então tem um lugar, e um lugar delimitado, né? Não é um nada, né? É uma estrela, é um local, né? Se é um local, ele tem limites, né? A estrela tem limites, né? Essa é a dúvida. Não sei, eu estou tendo alguma dificuldade talvez de me expressar, mas não sei se estou me fazendo entender, ou pelo menos entender a minha dúvida, né? Que é justamente essa: onde o espírito fica, né? Ele não está em deslocamento, ele não quer ir para lugar nenhum, né? Ele quer ficar lá meditando, pensando na sua vida, nas suas encarnações passadas, ele quer ficar meditando os ensinamentos divinos, onde ele está nesse momento. Essa é a questão. Ele fica onde ele quiser. Ele fica onde ele determinar. Ele determina isso. O espírito determina isso. Eu quero ficar na minha casa. Ficar na sua casa, acabou. Eu estou preocupado aqui com o encanamento da minha casa, com o esgoto da minha casa, com a parte elétrica, com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa. Eu estou preocupado com ele. Então fica, acabou. Ele fica onde ele quiser. O espírito é livre. Ele vai determinar isso. Ele vai determinar. Não é ninguém que vai determinar, não. Se ele quiser ficar um ano
na casa dele 2 anos, 10 anos, 1 século, 1 milênio, aonde ele quiser ficar, ligado àquilo que ele já esteja ligado, o que ele deseje ficar ligado, ele vai ficar ligado, sem problema nenhum. Nós somos espíritos livres para aquilo que nós quisermos fazer. Eu respondi para você, talvez você não deu a devida atenção, mas o espírito, ele é escravo da sua maneira de pensar. Há espíritos, isso é explicado na obra de Kardec, que mesmo vendo o seu corpo lá morto, não acredita que seja ele. Não, mas não sou eu não, estou vivo. Sou eu não, sou eu que morri não, ali não sou eu não. É assim que a coisa funciona. Exatamente assim. Ele vai permanecer como ele era, como encarnado. O corpo dele chega a ser tão grosseiro, o perispírito é tão grosseiro, está tão perto da matéria, embora seja fluídico, que ele precisa que alguém abra a porta para ele passar. Ele não precisa, mas na cabeça dele, no pensamento dele, ele precisa que alguém abra a porta para ele passar. Ele precisa de todas as coisas que ele considera material, comer, beber água, andar de ônibus. Ele não sabe que ele tem a capacidade de locomoção que ele tem. Então ele vive a vida como se ele tivesse encarnado, exatamente da mesma maneira. Ele pode, eu não quero ficar em lugar nenhum, eu quero ficar na biblioteca lendo livros. Tá bom, não tem problema nenhum. Agora eu pergunto para você, o que isso vai trazer de produtivo para o espírito? Ele quer ficar lá, tá bom, vai ficar. Mas vai chegar um momento que ele vai pensar, o que isso está me trazendo de produtivo? O que isso está acrescentando na minha vida? O que está acontecendo comigo? A situação está estranha. Eu falo com as pessoas e não obtenho resposta. Eu converso com meus familiares, com meus amados, eles não me respondem, eles me ignoram. Converso com a minha esposa, ela me ignora. Converso com o meu esposo, ele me ignora. Converso com meus filhos, ele me ignora. Eu deito na cama, ninguém me dá atenção. Este é o propósito. O espírito está sempre numa situação de aprendizado. Todas as situações que nós vivenciamos como espírito têm sempre o condão didático. Sempre o propósito didático, de aprendizado. Por isso que há liberdade total. Total. Deus não impõe nada a ninguém. O espírito faz aquilo que ele acha conveniente para ele. Nós somos, repito para você, escravos da nossa maneira de pensar. Pois não, Celso? Vamos de novo. Não digo, a questão, eu penso, seja complexa. O espírito, vamos supor, apenas como um exemplo, ele tem plena consciência de que desencarnou. Ele sabe que desencarnou, ele sabe que ele não vai conseguir se comunicar através de palavras, né, com os seus familiares ou com quem quer que seja que esteja encarnado. Ele tem plena consciência disso. Ele tem consciência de estar desencarnado e que não tem mais corpo físico. Ele tem apenas o perispírito, né, que reveste, que é aquele corpo fluídico que reveste o espírito. Onde é que fica esse sujeito? Ele vai, qual a localização dele? Né? Sim, ele pode ficar onde ele quiser, ok. Né? Mas eu não quero ficar na minha casa. Eu já desencarnei, eu não quero mais. Né? Não tenho o que eu tinha que fazer lá, eu já fiz. Por exemplo, né? Eu não quero ir para a biblioteca, né? Eu não quero ir para o meu local de trabalho. Né? Eu estou desencarnado, eu não preciso mais desses lugares, eu não preciso mais disso, né? De frequentar esses lugares. Pelo contrário, eu quero um convívio, né? Por exemplo, com outros espíritos, com os quais eu possa aprender, né? Com os quais eu possa acessar novos conhecimentos, com os quais eu possa evoluir, né? E onde que é esse lugar? Né? Eu não quero ir para minha casa, né? Eu quero saber, e aí, tá, eu sei que eu estou
Eu estou desencarnado e eu não quero mais nada, não quero mais contato nenhum com o que era da vida material. A não ser que, por circunstâncias, eu tiver que ter por expiação ou algum tipo de prova, coisa que eu valha. Mas não sendo isso, onde é que o cara fica? Os espíritos se associam por tendências. Por exemplo, uma pessoa que desencarnou, sabendo que é uma pessoa desencarnada, sabendo que ele está em estado de erraticidade, vai se associar àqueles que pensam da sua maneira, da mesma maneira que ele. E vão se ajuntar, vão se reunir para estudar aquilo que desejam estudar, para realizar as experiências que desejam realizar. Não há outra maneira de explicar. Se associam por tendências. Ora, ninguém que gosta de bar vai estar na igreja, e ninguém que gosta de igreja vai estar em bar. Da mesma maneira que nós fazemos aqui como encarnados. Quando você não tem nada para fazer, o que você vai fazer? Vou no clube jogar tênis. Tá bom, é assim. Exatamente da mesma maneira. Os espíritos, eles não ficam em nenhum lugar localizado ou circunscrito. Este é o ponto. O que acontece com cada um é fruto das suas próprias tendências. Bom, eu quero me dedicar à literatura, eu quero me dedicar à ciência, eu quero me dedicar à geografia, à matemática, ao estudo do universo, eu quero me dedicar ao estudo das galáxias. Tá bom, você vai se juntar com outros espíritos que desejam a mesma coisa, independentemente daquilo que o espiritismo ensine. Independentemente, o espiritismo é apenas uma lupa, né, que dá mais ou menos a direção, a diretriz daquilo que pode acontecer com cada um, mas genericamente, de forma geral, nós nos reunimos com os espíritos que pensam da mesma maneira que nós pensamos. Da mesma maneira, não tem diferença nenhuma. Ok, nos reunimos com esses espíritos afins, têm os mesmos interesses, né? Sim, é mas isso. nos reunimos onde? Esta é a questão. Onde? Aonde dê a possibilidade a esses espíritos de realizar as suas experiências. Pode ser aqui na Terra e pode ser fora dela. Sim, mas aqui na Terra estou ok. Aqui na Terra todo mundo sabe como é que é. Agora, a questão é como é que é fora da Terra. Fora da Terra, ele pode, por exemplo, eu quero estudar melhor astronomia. Eu quero me aprofundar em astronomia. Qual é o planeta que está muito à frente da Terra em astronomia? Planeta XLY. Vamos lá para aquele planeta. Vamos lá para aquele planeta. E se reúne um grupo de espíritos e vai para aquele planeta realizar os seus estudos. Vai lá para aquele planeta. Eles decidiram ir lá para aquele planeta. Se for permitido, se estiver dentro da alçada deles, se estiver dentro das suas possibilidades, dentro das diretrizes daqueles espíritos, se for útil, verdadeiro e bom, aqueles espíritos vão para aquele lugar. Eles decidiram isso. O fato é que o espírito em si não precisa ficar localizado e circunscrito em lugar nenhum. Ele vai decidir o lugar que ele quer. O que os romances dizem é o seguinte: você vai desencarnar ou vai para um umbral ou vai para uma colônia espiritual. É isso que dizem esses espíritos, essas fantasias. Isto não é verdadeiro. O espírito é livre para decidir aquilo que ele deseja. Eu recomendo que o amigo pegue desde o início desse livro e comece a ler. Se você não fez isso ainda, faça isso. Estude esse livro desde o início, desde o começo. Porque há explicações lógicas a esse respeito. Em resumo, o que eu posso lhe dizer agora é exatamente isso. O espírito, ele é livre para decidir estar com quem ele quiser, aonde ele quiser, aonde ele decidir estar. Ah, mas o planeta é circunscrito e localizado. Pô, peraí, quantos milhões de quilômetros quadrados tem a Terra? Isso é estar circunscrito? É. É estar localizado? Não. É assim que funciona. O espírito não tem que estar no nosso lar, ou na colônia espiritual, sei lá das quantas. Não tem que estar no umbral. O sofrimento é um estado íntimo do espírito, assim como a felicidade. É um estado íntimo. Nós é que intimamente somos felizes ou infelizes. Não está atrelado a um lugar, a uma localização. Nunca.
Nós podemos ser felizes numa mansão e podemos ser felizes num casebre, aqui na Terra. Assim acontece com o espírito, independentemente do local, da localização aonde ele esteja. É um estado de espírito, a felicidade, assim como o sofrimento é um estado de espírito, já falei. É isso. Então, eu acho que talvez você possa pensar melhor, formular melhor os seus questionamentos, e para que a gente possa responder com mais, direcionar melhor aquilo que você está perguntando. Eu não sei, acho que eu não estou conseguindo me explicar, não é? De qualquer maneira, pedindo desculpa, o Dirceu Meiado, aqui de Pederneiras, boa noite para você também, meus irmãos. A Cineide escreveu: somos escravos do nosso pensamento. É isso mesmo, Cineide. Nós vamos marcar a questão de número 872, vamos retornar ao início dessa questão, lá na próxima quarta-feira, para nós iniciarmos os nossos estudos. Na próxima quarta-feira, então, questão de número 872, para nós iniciarmos os nossos estudos. Celso, eu estou à sua disposição, se ocorreu mais alguma pergunta que você deseja fazer. Não tenho pressa não, pode fazer. Não, professor, por hoje é o suficiente. Confesso que continuo com esta questão em aberto, né? Tá bem. Pois, como disse, é muito difícil para nós encarnados, com a mente que temos, imaginar a continuação da vida na erraticidade, né? Tem um lugar determinado, né? Podemos ir para qualquer lugar, mas qualquer lugar é um lugar, né? Eu posso ir para qualquer lugar, mas é um lugar, né? Então, eu confesso que eu estou bastante confuso com essa situação, né? Eu tenho dificuldade de imaginar como pode ser essa situação, né? Não está confinado em lugar nenhum, não, mas eu vou para minha casa, eu vou para a faculdade, eu vou para a universidade, eu vou para a biblioteca, eu vou para Júpiter, eu vou para Marte. Então eu estou indo para um lugar, eu tenho um lugar, né? Essa é a minha dúvida, professor, respeitosamente. Bem, mas primeiro que não me chame de professor, eu também sou aluno. Também estou aprendendo aqui, eu tenho uma oportunidade valiosíssima de estar com um amigo e com os companheiros aí pela internet e de estudar esta obra, a obra dos Espíritos Superiores. E segundo, que nós podemos continuar discutindo, se você quiser marcar um dia para que nós possamos discutir somente esse assunto, a gente pode retornar, marcar um dia e retornar, fica à sua disposição lá pela internet, lá no bate-papo lá, você pode, se quiser marcar um dia, a gente retorna no assunto. Tá bem? Perfeito, né? Muito aí a sua atenção e boa vontade. Eu estou sempre à disposição. O nosso propósito aqui é sempre procurar elucidar e esclarecer o máximo possível dentro da minha limitação intelectual e de conhecimento. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento dos nossos estudos nessa noite. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa misericórdia, a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo
para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.